Mas 3 dias antes da eleição, eu recebo uma carta carinhosa do Mauro Motas que terminava assim: eu não quero que você entre na academia sem o meu voto. E me mandava o seu voto para que eu entrasse na Academia de Letras. Eu nunca vou esquecer esse gesto. Por exemplo, para eu dizer sobre ele, escrevi algumas vezes sobre o Mauro Motta, mas eu acho que é muito mais importante repetir aqui o que dele dizia Zé Lins do Rego. Já disseram de Rainer Maria Rilke, aquele poeta que outro dia estava relendo Stefan Zweig sobre O Mundo que Eu Vi, né? Onde ele relata o seu encontro com Rilke em Paris, daquele tempo. E como ele era, o Rilke era um homem que, singular, calado, sóbrio, quase não se manifestava e quase ele passava desapercebido naqueles cafés literários de Paris daquela época, mas que era o grande poeta. Ele diz que Rilke, que as suas angústias foram-lhe as únicas riquezas. Motta também descobriu-se pela dor e, através dessa dor incurável, floriu-lhe a alma em verdadeira e extraordinária riqueza melódica. Também vou repetir, porque em sua memória é importante que fique nos anais dessa casa e dizer que ele ainda é lembrado e reverenciado, o que dele disse João Gaspar Simões, que é o grande crítico português, o homem que descobriu Fernando Pessoa, que foi quem lançou o Fernando Pessoa. Ele dizia sobre Mauro Motta: a pena do poeta, sobretudo, quando o poeta se chama Petrarca, Cristóvão Falcão, Camões ou Mauro Motta. A pena já não escreve com sangue, mas com ritmo que o sangue transmite ao coração, o qual vai calmamente alimentando os vasos sanguíneos do cérebro em que se escrevem milenárias as leis codificadas dos tratados de vertificação. E Gilberto também, quando ele diz: o lírico em Mauro Motta não deixa de ter namoros épicos. O Brasil existe como totalidade épica, para ele, tanto quanto existiu, com suas palmeiras e seus sabiais para Gonçalves Dias, mas escreve em poetês, escreve em português, abrasileirado, tropicalizado, cotidianizado. Termino, senhor presidente, pois não cabe aqui fazer um ensaio literário, é apenas um registro. E repito que sempre disse que uma nação não se faz sem 3 coisas. Seus historiadores, e o nosso querido colega Cristóvão Buarque está agora também vivendo um problema pessoal com o projeto que regulamenta a profissão dos historiadores, não nos permitindo a todos nós mais escrevermos sobre história. Mas eu disse que não se pode fazer uma nação sem 3 coisas. Sem os historiadores para falarem do passado, sem os políticos para tomarem conta do presente, e sem os poetas. Não se faz uma nação que não tenha um grande poeta para sonhar com o futuro. A poesia, dizia eu nas Nações Unidas, quando tive em 1985 a oportunidade de ali falar, que não podíamos afastar os poetas dos grandes debates. E então tive a oportunidade de citar o poeta Bandeira Tribuzzi naquele recinto, sobre a máquina do mundo, como também era o mesmo tema que Drummond utilizou em alguma existência. Celebremos então aqui nesta casa, e eu faço com uma extrema emoção, mas também como um dever de consciência, e relembrando a minha mocidade no Recife, relembrando aqueles tempos e relembrando o Mauro Motta sobretudo. Celebremos, portanto, os seus 100 anos e evoquemos aquilo que dizia Carlos Pena Filho: quem morre no Recife engana a morte. Se criei no azul, os meus azuis, foi para esta cidade que me ressuscita. Muito obrigado. Muito obrigada, senador e presidente.